E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Hoje eu resolvi vir aqui no Espaço Havaí. O escritório do Bibotalk fica num lugar chamado XYZ, um dos maiores coworkings aqui de Joinville, dos meus amigos Ismar e Ruth. E hoje eu resolvi sair aqui do escritório, porque o meu escritório não pega a luz natural. Aí de vez em quando eu gosto de vir aqui para fora para poder olhar um pouco pro horizonte, porque senão a gente fica trancado naquela sala lá, o que é um prazer para mim. Na verdade, quando eu digo ficar trancado, não quero usar no sentido pejorativo. Mas de vez em quando eu gosto de vir aqui para fora. E é a primeira vez que eu gravei um vídeo aqui fora, no Espaço Havaí. É um espaço bem legal deles aqui. Tem rede pra galera fazer uma descompressão aí. É bem legal. Aí eu resolvi botar o meu tripézinho aqui e bora gravar um vídeo aqui. A luz, né? A luz é um pouco forte. Eu não sei como é que vai ficar a qualidade desse vídeo aqui, mas eu acho que vai estar tudo bem. Gente, eu percebo em alguns comentários, tanto dos meus vídeos, como do Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, @bibotalk, dá uma seguida lá que é bem legal. Mas eu percebo alguns comentários interessantes, assim, que me deixam um pouco preocupado, que é a tal, uma espécie, essa galera comenta o seguinte, né, para você entender onde eu quero chegar com o meu vídeo. Vocês valorizam mais Paulo do que Jesus. Porque o importante é o que Jesus ensina, o importante é o amor. Vocês ficam com muitas regrinhas de Paulo e vocês falam um pouco do evangelho de Jesus e tal. Então assim, eu confesso que como um cristão ortodoxo, por assim dizer, eu acho complicado essas afirmações, né? Jesus é a chave hermenêutica. Não, beleza, quer usar Jesus como chave hermenêutica? Beleza, tudo bem. Agora as pessoas elas acabam criando um cânon dentro do cânon, né? O cânon, para quem não sabe, é esse conjunto de livros da Bíblia que foram canonizados, que são livros que são a régua de medir, pelo qual a igreja se baseia e procura seguir. E a igreja, ela canonizou 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Então, para a igreja, ao longo dos séculos, pelo menos para a massa da igreja cristã, e o livro caiu no chão, para a massa da igreja cristã, sempre foram esses 66 livros sagrados. Tanto que, quando a gente lê com atenção o escrito de Pedro, né, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, se não me falha a memória, Pedro coloca os escritos de Paulo ao lado das escrituras, ou seja, ao lado dos livros do Antigo Testamento. Então assim, sentei no molhado, inclusive choveu ontem, e eu sentei no molhado e acho que rasguei a minha bermuda numa farpa. Viu? Fica no escritório, cara. Para de querer inventar moda. Mas, gente, falando sério, o Pedro coloca as cartas de Paulo ao lado das escrituras, dando a entender que já naquela época os escritos de Paulo tinham um peso, uma autoridade eclesiástica. Então não foram assim que a igreja depois foi aceitando as cartas de Paulo e foram canonizando e tornando elas sagradas. Não. A gente já vê no próprio escrito de Pedro que as cartas de Paulo, que já rodavam as igrejas, elas tinham autoridade. Então, quando uma pessoa diz assim, mais Jesus e menos Paulo, galera, o que vocês estão dizendo? O que vocês querem dizer com isso? Que as palavras de Jesus têm mais importância do que as palavras de Paulo? Olha, eu não penso dessa maneira, e eu penso que eu estou junto com a tradição cristã nesse sentido, sabe? Estou com o corpo do cristianismo que apoia e sustenta essa minha fala. A igreja, ela canonizou 66 livros. Paulo, quando escreve a partir da sua relação com Jesus Cristo, né? Como o último dos apóstolos, que teve um encontro real com Jesus, que recebeu palavras do próprio Cristo, teve encontro presencial com o próprio Cristo. O que Paulo ensina não é nada diferente do que Jesus ensina nos evangelhos. Acontece que essa galera que fica dizendo mais Jesus e menos Paulo, elas querem pegar somente o Jesus, e aí está um ponto interessante. Até tá a máscara aqui, tem que andar mascarado agora, né, sempre. Elas pegam só aqueles pontos de Jesus, o we are the world, entendeu? O Jesus riponga, de amar, de não condenar, e tal. E Paulo já é mais metódico, tem um monte de regra e tal. Mas, gente, Jesus também tem um monte de regra. Jesus também tem um monte de regra. Essa parte a galera não lê. A galera gosta só do vamos amar, amem o próximo, amem a Deus. A galera reduz o cristianismo a amem o próximo e amem a Deus, beleza? Mas, Bibo, esse é um resumo que a própria Bíblia faz, tá certo? Agora, o que significa amar a Deus? Na própria boca de Jesus,
é obedecer os seus mandamentos. Então não faz sentido, galera, não faz sentido essa distinção, mais Jesus, menos Paulo. Gente, não tem. Mas o que Jesus fala não é mais importante do que Paulo falou? Em última análise, escrituristicamente falando, não. Porque o que Paulo escreve, também escreve no poder do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo. E tudo que Jesus faz é no poder do Espírito Santo. Pois bem, Lucas poderia, se escrevesse sobre Paulo, como escreve, né, em Atos, mas Lucas poderia colocar a mesma coisa. Paulo também fala no poder do Espírito Santo. A diferença entre Paulo e Jesus é que Paulo não é o filho unigênito de Deus, mas em termos escriturísticos, os dois têm o mesmo peso. Até porque aquilo que Paulo fala por meio de Jesus Cristo, recebeu do próprio Senhor. Tanto que os escritos de Paulo, pelo menos Tessalonicenses, Coríntios, Filipenses, foram os primeiros escritos que a igreja teve. Ou seja, antes dos evangelhos, Paulo já estava escrevendo carta às igrejas, porque é isso que a galera não entende. Deixa eu tentar focar mais em mim aqui. Os evangelhos, galera, os evangelhos foram escritos depois de algumas cartas de Paulo. Os evangelhos remontam aí final da década de 60. O evangelho de João, talvez década de 90. Agora, se a gente pega Coríntios, Tessalonicenses principalmente, né? Alguns até colocam que Tessalonicenses foram as primeiras cartas, os primeiros escritos cristãos, Filipenses. Antes mesmo de ter os evangelhos, nós já temos as cartas de Paulo, orientando, né? Orientando a igreja jovem. Então assim, vamos parar com essa de ficar colocando Jesus contra Paulo. E agora o meu nariz está me irritando. Vamos parar de ficar colocando Jesus contra Paulo, gente. Não tem diferença entre Jesus e Paulo, tá? Em termos escriturísticos. Primeiro que Jesus não escreveu nada, é isso que a galera também não entende. Jesus não escreveu nada, gente. Jesus não escreveu nada. Escreveram sobre Jesus. A pena de Lucas não é mais sagrada do que a pena de Paulo. A pena de Mateus não é mais sagrada do que a pena de Paulo. A pena de Marcos não é mais sagrada, entendeu? Claro que eu sei que não foi Mateus, talvez, que escreveu o evangelho dele, e nem Marcos, que talvez tenha escrito o evangelho dele. Talvez Marcos tenha sido mesmo, né? A partir das pregações de Pedro. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Que quem escreveu o evangelho de João, ou João, no caso, não é mais sagrado do que Paulo. São todos discípulos que escreveram, só que tem propostas diferentes. E aí eu quero indicar para vocês Paulo e seus convertidos, do F.F. Bruce. É um livrinho fininho, que tem uma pegada bem gostosa de ler, que vai aqui fazer, sabe, vai trazer um panorama dos primeiros escritos cristãos. As cartas de Paulo a Tessalonicenses, as cartas de Paulo aos Coríntios e Filipenses, tá? E F.F. Bruce é um perito no Novo Testamento, um cara que entende demais, um acadêmico respeitado, mas que aqui escreve, né? Ele tem o background acadêmico, mas aqui escreve para o povo leigo, para eu e você, para a gente entender um pouquinho a importância de Paulo e a importância de Paulo para as igrejas novas, as igrejas que, né, os novos convertidos. Então, eu quero indicar esse livro aqui de Edições Vida Nova, Como o Apóstolo Cuidou das Igrejas que Plantou, tá? Um livrinho bem gostoso de ler, fininho, como vocês podem ver, e eu acho que é essencial para a gente entender um pouquinho mais os primeiros escritos cristãos. Então, galera, é isso. O link para você adquirir está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Tem tanto da Amazon quanto da Submarino. A gente agora é parceiro dos dois sites, beleza? Sempre que for comprar na Amazon, comprar no Submarino, compre pelo nosso link. Beleza? É isso. Deus abençoe vocês. Fica a dica aí. O que você acha disso? Comenta aí. Já chega no comentário aleatório. Dá aquele like. Nos ajude aí a chegar a 100 mil inscritos. Tá bom? Eu não esqueci que tem perguntas que vocês fizeram no outro vídeo. E eu mandei um e-mail, tá? Atenção você que participou do sorteio lá naquele meu outro vídeo, foi a Gabriele, né? Eu já divulguei o e-mail dela aqui no canal. Gabriele, te mandei um e-mail de podcast@bibotalk.com. Veja lá que eu preciso do seu endereço para mandar os livros que você ganhou. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo, se Ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.